Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 37 em diante. Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37 em diante. Está escrito assim, versículo 37: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Os irmãos podem tomar seus lugares. Quando eu começo a ler a Bíblia, irmãos, quando eu olho para a Bíblia, e isso porque a gente tem fé em Deus e sabe que Deus é verdadeiro, eu digo que muitos de nós não sabe adorar a Deus, às vezes não sabe orar, só que a gente não admite isso, né? A gente não admite, porque de certa forma é uma coisa comum que a gente faz, né? Por exemplo, quando eu entro no meu quarto para orar, eu não entro para orar, eu já falei isso aqui para os irmãos, eu entro para conversar com Deus. Eu entro por uma necessidade, digo: espera um pouquinho, eu preciso falar alguma coisa com Deus. Então, não é uma coisa automática, não é uma coisa mecânica, sabe? Não, eu vou conversar com Deus. E ali eu chego e começo a conversar com Ele, conversar com Deus e perguntar as coisas. E talvez você nunca teve, eu nunca tive num psicólogo, deitado num divã para ver, mas você sabe que conversar com Deus é uma coisa maravilhosa, porque à medida que você vai falando, o teu raciocínio, a tua própria mente vai te esclarecendo certas coisas, porque o Espírito de Deus vai te trazendo os exemplos da Bíblia e parece que vai desatando aqueles nós, e você vai dizendo: ah, Senhor, agora eu estou entendendo. Então Deus vai nos revelando, porque Ele fala, e a gente sabe disso, que Deus fala de diversas maneiras. E na oração, a gente, na nossa conversa com Deus, não é um monólogo, Ele está falando conosco. Eu já entrei muitas vezes num quarto, apavorado, e perguntar: Senhor, mas como pode tal e tal coisa? E aí Ele à medida que eu vou perguntando, parece que a minha própria mente vai desatando aqueles nó, e eu saio de lá feliz da vida. Saio contente, saio satisfeito, não é? Por exemplo, você sabe que a Bíblia diz assim, que geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Muitos de nós não sabem, diz assim: hoje eu estava contando uma história para minha esposa, eu digo: só que eu não gosto de contar essas histórias, porque dá a impressão que só a gente era assim, né? Tipo assim, porque eu era pobre, mas quem não é pobre? Acho que 90% da população do mundo é pobre. Desde que o mundo existe pobreza. Só que as coisas mudaram, elas vão ficando cada vez difíceis. Você vê que hoje em dia, por exemplo, muitas profissões já não existem mais. Antigamente a gente via as crianças saírem na rua, nas praças, engraxando sapatos e tudo mais, não se vê mais isso. E era uma forma de ganhar dinheiro. Só que com o passar do tempo, muitas profissões foram perdendo o valor, e agora, mais para adiante, vai ficar pior ainda, porque os robôs, a tecnologia vai tomar o emprego de muita gente. As pessoas vão ter que inventar outras coisas para fazer. Quer dizer, a pobreza ainda vai crescer mais ainda, vai ficar pior ainda no mundo. A respeito de sofrimento e de dor, que é o que me traz essa palavra aqui,
da dor e do sofrimento que a gente passa, as pessoas têm a mania de se acharem as pessoas mais sofredoras do mundo. Um dos sentimentos mais destrutivos que existe no ser humano é a autopiedade, a autocomiseração. É quando você se sente um coitado, quando você se sente que é a pessoa mais infeliz do mundo. Tudo acontece comigo, isso só acontece comigo. Só que não é verdade, acontece com todo mundo. Só que cada um tem uma estrutura para superar essas coisas. O sofrimento, os trabalhos, as dificuldades que existem nesse mundo, elas vêm por causa da desobediência do homem, da inimizade dele com Deus, porque Deus representa o quê? Deus representa a paz, o bem, a felicidade, a alegria, o gozo, e ninguém quer isso com Deus. Querem ter essas coisas, mas não querem ter Deus, então isso é impossível. É impossível você ter paz sem ter Jesus. É impossível você viver bem sem ter Deus na sua vida. Porque Deus, desde que o homem pecou, Deus disse assim, olha, com dor maldita é a terra por tua causa, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida até que volte ao pó. Essa maldição permanece até hoje. Quer dizer que com dor, todos nós comemos o nosso pão. Com dor, com trabalho, com angústia, com problemas, com dificuldades, porque não há prazer nenhum, né? Na questão do trabalho. O prazer é quando você faz uma coisa que você gosta, mas que todo mundo, para ganhar o seu pão nessa vida, sofre muito, e tem uns que sofrem mais do que outros. Acontece que o dinheiro, meus irmãos, ele não livra-nos de todas as coisas. Ainda agora eu estava me lembrando também de uma passagem no livro de Apocalipse, aonde Babilônia, que representa o mundo ímpio, sem Deus, diz assim, estou assentada como rainha, não sou viúva e nunca verei o pranto. Quer dizer, muita gente que tem dinheiro e que vive bem nesse mundo, ele acha que nunca vai passar por problema, que nunca vai passar por dificuldades. Só que o dinheiro não cobre todas as coisas. O dinheiro não resolve todos os problemas. E outra coisa que eu vou dizer para os irmãos é que tanto na igreja, para o povo cristão, para o povo crente, para o povo religioso, ou que seja de outras religiões, eles têm aquela intenção assim de buscar a divindade, de buscar a Deus só para resolver problemas dele, só para buscar alívio para os problemas dele. E agora, falando mais especificamente aos crentes, existem coisas, meus irmãos, que você precisa, se você entender isso, você vai ver como é muito mais fácil viver. Porque eu fico pensando assim, Deus vive, Deus também vive, Deus é vivo, e nem tudo são flores, porque Deus é xingado, Deus é amaldiçoado, Deus é afrontado, Deus profanado. As pessoas odeiam Ele, fazem o contrário, querem destruir tudo. Satanás e o mundo são inimigos de Deus. Então Ele também sofre. Deus está vivendo, mas Deus também está sofrendo. Ele não sofre que nem eu, que nem você, mas Ele sofre porque a Bíblia diz que Ele, com muita paciência, Ele suporta os rebeldes. Como é que você se sente sabendo que alguém está xingando você? Que alguém está amaldiçoando você, que alguém está acusando você de uma coisa que você não é? Pois Deus também sofre, Deus também se ofende, Deus se ofende com as palavras dos homens, Deus se ofende com as atitudes dos homens, Deus se ofende quando vê a maldade ser praticada na terra, mas ele está simplesmente vivendo, apesar de tudo isso, porque Ele tem os seus meios de esperar e de fazer cada coisa no seu tempo, como você também tem. Uma das coisas mais impressionantes que eu descobri, isso nem parece ser uma descoberta, né? Você vai dizer, isso é mesmo que descobrir a roda, né? Quer dizer, todo mundo sabe disso, mas não sabe. É que eu digo assim, irmãos, você não sabe o quanto você é dono do seu destino. Você não faz a menor ideia. Quando você quer fazer as coisas, ninguém te impede de fazer. Agora, quando é para fazer para Deus, aí você espera que Deus mande, que Deus fale, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas você não sabe agir
como um verdadeiro crente pela fé, e fazer o que é certo e evitar o mal. Porque a gente tem que saber discernir entre a nossa mão direita e a nossa mão esquerda. Então, se a gente quer, quando a gente quer uma coisa assim, alguém vai te vender um carro e diz assim: olha, mas esse carro aqui ele esquenta muito. Ah, mas isso aí eu dou um jeito. Ah, mas esse carro aqui ele está com um rolamento solto. Não, mas não tem problema. Porque quando a gente quer, a gente fecha os olhos para o problema. Você vê uma casa, nossa, meu Deus, eu quero comprar essa casa eu vou fazer ali. Olha, só que essa casa ela tem um probleminha ali. Não, mas isso aí a gente arruma. Quando você quer, você não vê defeito, você só vê a solução. Agora, quando não quer, aí só bota defeito. Olha, mas isso aqui é bom. Mas é assim, mas eu já tive um desse e não prestou. Olha, mas isso aqui é assim, não, mas então o homem faz o que ele quer, e graças a Deus por isso, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu decidi andar com Jesus, fazer a vontade de Jesus e viver com essa esperança no meu coração. E não troco isso por nada nesse mundo, porque nada nesse mundo vale mais do que essa escolha que Deus fez por mim. É maravilhoso você saber que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele colocou o teu nome lá e disse assim: você vai fazer parte do meu reino, você viverá comigo para sempre, na alegria, no prazer e na felicidade. Você é meu, e por causa disso eu vou comprar você da terra. Mas as pessoas querem viver apenas buscando Deus, quando nas horas da dificuldade. Isso, você presta atenção nas coisas que eu vou falar nesta noite. O que acontece com isso? Sempre quando a gente vê esse tipo de pregação, o Senhor vai tirar, vai te abençoar, o Senhor está tirando isso agora, Ele está chegando com providência. As coisas não são assim. Deus é muito grande, muito maravilhoso e responsável. Não podemos subestimar a sabedoria e o entendimento de Deus, querendo enrolar Ele, querendo achar que subestimar a sabedoria de Deus. Tudo quando a palavra nem saiu na sua boca, Deus já sabe o que você vai dizer. E Ele não sabe apenas o que você vai dizer, Ele conhece as tuas intenções mais profundas, aquelas que você nem conhece, Ele já sabe. Você se reclama, né? Quer dizer, se reclama porque você é uma pessoa miserável, é pobre, não tem emprego, não tem um vestido novo, não consegue comprar um sapato faz tempo, e começa a blasfemar e a viver uma vida. Isso eu me refiro mais aos cristãos que conhecem a Deus e que vivem uma vida miserável, não apenas de miséria, de falta de dinheiro, de falta de dificuldade, porque todo mundo, a menos que exceto uma certa turma que está assim, acima de nós, que a gente não sabe onde é que eles acham dinheiro, nós aqui embaixo, todo mundo sente falta de dinheiro. É que a gente só busca a Deus por essas coisas, e não sabe que que você se reclama de Deus, você se reclama. Um pastor falou assim para mim, ele é nosso aqui, né, um amigo nosso. Ele disse: pastor Ronaldo, vamos fazer um culto de libertação e de cura divina. Já não é a primeira vez que eles sugerem isso, para libertar, para trazer cura e tudo mais. Eu falei bem brincando para ele, ele não se ofendeu, porque ele é um sujeito bom. Eu disse assim: pastor, essas pessoas primeiro precisam ser curadas da preguiça, elas precisam ser curadas da apatia, porque quando curar da preguiça, elas vão aprender a se levantar, ir na igreja e a buscar a Deus, e a buscar a Deus de verdade, porque a palavra de Deus nos manda, nos obriga a isso. O Senhor diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando tu me buscares de todo o vosso coração. Mas então eu tenho que ir para a igreja? Não, você tem que ficar na sua casa. Você vai ficar orando? Então ora bastante. Se eu chegar a qualquer hora do dia ou durante o dia, quando eu chegar que eu bater na tua casa, será que vai sair alguém de lá e dizer assim: pastor Ronaldo,
fulano está orando, por isso que ele não vai atender. Será que vai acontecer isso? Você não precisa vir na igreja prestar um culto a Deus. Você pode prestar dentro da sua casa. Você está fazendo isso? Você não precisa vir aqui cantar e louvar a Deus. Você pode cantar na sua casa. Você faz isso lá? Essa é a questão. Eu preciso ser crente, eu tenho que estar na igreja para ser crente? Não, você pode ficar dentro da sua casa. Você é crente lá? Ou fica falando palavrão, ou fica bebendo cerveja, ou fica tomando vinho, ou fica na beira de uma churrasqueira falando mal dos outros. É claro que existe um lugar, meus irmãos, onde nós nos reunimos para buscar a Deus. Sempre foi assim, desde o começo do mundo. Um lugar comum, onde nós compartilhamos da nossa fé, das coisas que a gente quer na vida. E depois fica uma vida, meus irmãos, que eu só posso chamar uma vida de miséria, pobreza espiritual. E você sabe que Jesus fala disso, né? Falou e falou lá no livro de Apocalipse com a igreja de Laodiceia, que tinha dinheiro, que era rico. Então você não sabe que você é miserável, pobre, cego, nu, porque você não tem a graça de Deus, você não tem nada. Você não sabe, você não compreende os desígnios do Criador, a razão por que Deus vive, por que Ele existe. Então você se reclama porque Deus não faz nada. Agora veja bem, e se eu disser para você que Deus se reclama de você o tempo todo também? Quando essa palavra que nós estamos lendo aqui, que Jesus está falando, Jerusalém, Jerusalém, 2 dias antes de Jesus falar isso aqui, ele entrou na cidade de Jerusalém, porque essas palavras elas foram ditas na semana que Jesus foi crucificado. Então já era o final do ministério dele. Ele já estava no fim do ministério, era a sua última semana de vida. Então ele entrou em Jerusalém, né? Vocês lembram que ele foi recebido em Jerusalém, e eles diziam: Hosana ao que vem em nome do Senhor e tal, tudo mais, né? E a Bíblia diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele vendo a cidade, ele chorou sobre ela. A gente diz assim: você não costuma mais chorar. Não, a gente chora. Quando a desgraça nos atinge, aí você vai aprender a chorar. E Jesus entrou na cidade e chorou, demonstrando, meus irmãos, consternação, tristeza. Sabe quando você olha para uma pessoa e tem pena dela? Jesus olhou para a cidade, chorou sobre a cidade, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Eles estavam perdidos. Eles estavam, meus irmãos, sem direção, sem direcionamento, sem esperança, sem nada. E ele era a esperança. E ele chega e diz assim: se tu soubesse ao menos nesse dia, já tantos anos eu estou com 30 anos aqui, fazendo milagre no meio de vocês. Quem sabe, quem dera, quem está falando não é você, quando você chega e diz assim para o Senhor: quem dera que Deus me ouvisse. Ele está dizendo assim: quem dera você reconhecesse, quem dera se ao menos dessa vez você reconhecesse a que a tua paz pertence, a paz que você espera ter lá adiante está aqui agora. Mas isso está encoberto aos seus olhos, você não consegue ver porque você é cego, porque você não tem o entendimento que deveria ter. 30 anos eu passei pisando na face da terra aqui, pregando nas casas de vocês, entrando e saindo, curando, e vocês quiseram permanecer cegos. Vocês resolveram andar assim e me rejeitar. Eu sou a tua paz, eu sou a tua felicidade, eu sou a tua alegria, eu sou o teu futuro e a tua felicidade, mas você não reconhece isso. E por isso ele chorou. Agora você sabe quando é que a desgraça nos atinge, quando a doença nos atinge, quando a pobreza nos atinge como um ladrão que vem de repente roubando, tirando tudo de você. E
você perde carro, você perde casa, você perde esposa, você perde filhos, um morre de um jeito, numa enchente, numa desgraça, e você ora, e você grita, e você chora, mas você não entende que esse momento é um momento que Deus não vai te ouvir. Esse momento que você está orando e suplicando, não é o momento de Deus te ouvir, porque o momento de Ele te ouvir já passou. Ele diz assim, aí 2 dias depois ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Irmãos, prestem bem atenção. Eu vou tentar explicar isso. Tem um hino, acho que é do cantor cristão, não sei, que ele diz assim, eu gosto muito desse hino, eu queria cantar ele hoje, mas eu utilizo o celular para filmar, né, e eu não tenho outro aqui, e a Ivana esqueceu dela em casa, mas eu ia trazer para cantar aquele hino, que diz assim, ó: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia claro a anunciar, vigia e ora, porque um coração pequeno pode abrigar um temporal pode abrigar. Quer dizer, o momento de você buscar a Deus não é quando chega a luta e a dificuldade, você tem que fazer isso antes. A oração é sempre preventiva, porque quando Deus nos chama a atenção, é para nos livrar das dores que estão chegando. Quando o Senhor pede a você fidelidade, anda comigo, escuta o que eu estou te dizendo, faz assim, anda direito, ora de manhã, vigia, ora, vigia. Você não vigia, você não ora, você não vigia, você não ora, mas Ele está te dizendo para te livrar de problemas que estão lá na frente. Quantas vezes eu quis te ajudar, agora você chega para mim dizendo: Deus não me ajuda, Ele não ajuda e não vai ajudar, porque a hora já passou. Porque quando você anda com Deus, você está com Deus, então é como diz a Bíblia. Quando é que Deus nos ouve no momento da angústia, da tristeza e da necessidade? Quando você ouve a Ele, está com Ele. É aquela coisa que diz assim: Senhor, eu quero estar na tua casa, porque no dia da adversidade tu me esconderás. O Salmo 91 fala isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda com Jesus, aquele que tem Deus no seu coração, né? Ele descansa sobre o Onipotente. Ele me invocará e eu lhe responderei. Por quê? Porque Ele anda comigo. A hora da dificuldade eu estarei com Ele. Não é um rebelde que ouviu 300 vezes Jesus falar com ele e não escutou. Aí quando chega a hora da desgraça, ele quer que Deus socorra ele. Você está simplesmente vivendo o momento do juízo. É o que Jesus está dizendo. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Quer dizer, aquela oportunidade era a última para eles. Você está entendendo? Aquela oportunidade assim, ó. Se tu soubesse quem está falando contigo agora, porque eu estou olhando para adiante. Eu estou vendo o aperto em que vocês vão estar, mas você não reconhece isso. Você poderia evitar aquilo. Eu vejo a dificuldade chegando. Dali a 40 anos, Jerusalém seria destruída. Os judeus seriam espalhados por todo o mundo. É chamada diáspora. Eles foram massacrados pelo exército romano. Esse livro de Mateus, no capítulo 24, mostra, ai das grávidas naquele dia, porque elas eram cortadas pelo meio. Foi uma coisa sanguinária, terrível, uma destruição que Jerusalém nunca tinha visto antes.
E Jesus comparou aquela tribulação que estava vindo, ele comparou ao fim do mundo. E ele mistura aquela profecia daquele tempo ruim que está vindo para os judeus, que viriam ali há 40 anos, porque no ano 70 o exército romano invadiu o estado, invadiu o país e destruiu tudo. E eles vieram a voltar para a terra deles agora em 1945. Quer dizer, veja, quase 2000 anos, isso foi o que custou para eles. E os crentes acham que com uma oraçãozinha vão resolver tudo. Mas eles dizem assim: você não sabe, eu estou olhando ali, mas você não está vendo. Agora eu vou dizer uma coisa, você não vai me ver mais aqui. Ele estava morrendo, ele ia morrer, até que vocês digam: bendito que vem em nome do Senhor. Então a grande tribulação que virá, e Jesus diz assim: haverá um tempo de tamanha tribulação nessa terra, a qual nunca houve igual, desde que existe homem sobre a terra. Os irmãos, prestem minha atenção: desde que existe homem sobre a terra, nunca houve igual, e depois daquela não haverá mais. Essa será a última, e ela está chegando, ela está às portas. Por que você acha que a gente está pregando agora? Para evitar aquilo. Porque não vai adiantar você gritar quando essa tribulação chegar, porque você deixou escapar o tempo que Deus te deu para você escapar. O povo de Deus estará guardado, porque eles estão orando e vigiando para quando aquele momento chegar, eles estarem em perfeita comunhão com Deus. Mas aí as virgens loucas que não se importarem, eles vão correr: olha, me dá um pouco do teu azeite, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Aí o que tem azeite vai dizer assim: eu também não sei, eu tenho pouco azeite, eu estou cuidando de mim aqui, agora você vai atrás. E eles vão ir e não vão achar. Isso aqui é o juízo deles, meus irmãos. Você sabe que a Bíblia diz assim: Israel, se tu me ouvisse. Povo meu, olha só. Você acha que deve ter alguma coisa muito errada, né, na nossa vida, de não compreender isso, de achar que Deus está longe, quando Deus está dizendo assim: quem dera que você me ouvisse. Quem dera. Se tu me ouvisse, Israel, então eu te sustentaria com trigo mais fino, eu te livraria das doenças que foram colocadas sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Mas as pessoas querem as coisas, mas não querem nada com Deus. E a pregação do Evangelho hoje, ela é um testemunho de que Deus estende suas mãos todos os dias para o homem, dizendo: olha, a dificuldade está vindo, aquela barreira vai cair, aquela barragem vai destruir, aquela tempestade vai acabar, ela está vindo, mas você está se fazendo de moco, de surdo, de mudo, de cego, não quer ver, não quer olhar, não quer entender. Agora ele está dizendo assim, como ele disse no capítulo 19 de Lucas: mas isso está encoberto aos teus olhos, você não consegue perceber, você não consegue enxergar. Que coisa terrível, né? E a gente vê os homens colocando a esperança deles. Aí, meus irmãos, todo dia uma notícia boa, uma notícia ruim, uma notícia boa, uma notícia ruim. A emoção das pessoas fazia assim: meu Deus, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai, agora vem, agora não vem, agora vem, agora não vem. Sabe assim, todo dia. Me diga uma coisa: quem lê a Bíblia, um crente que lê a Bíblia, que conhece o plano de Deus para esse mundo, espera que o mundo melhore em algum momento? Existe esperança para o mundo, irmãos? Para o mundo ficar melhor? Vamos salvar o planeta. Vamos andar de carro elétrico por causa da camada de ozônio, enquanto o fogo está devorando as casas, destruindo as pessoas. O mundo está cheio de pobreza. Os homens estão morrendo de fome. Mas um bando de abutres
está acabando com a riqueza dos países no mundo inteiro. Ladrões, roubando, destruindo. Eles estão nem aí para o que está acontecendo. Estão mentindo, estão enganando. E as pessoas nessa ilusão. A Bíblia diz que o mundo está preparado para ser queimado. Este mundo se prepara como um tesouro. Ele está reservado para o futuro, para ser queimado e destruído no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ele se reserva como um tesouro. Deus está guardando ele para o momento em que ele será queimado e todos os homens ímpios serão destruídos com ele. Quem tem uma esperança, como você tem essa esperança em Deus, e você sabe que Deus te sustenta, Ele te dá sapato, Ele te dá comida, Ele te dá alimento, Ele diz todos os dias para nós: não ande preocupado com comida, eu te dou comida. Não ande preocupado com o que tu vai beber, não ande preocupado com o que tu vai vestir, não ande preocupado com o que tu vai fazer. Te preocupa com a tua alma. Aleluia. Te preocupa com o teu destino. Porque a vida é melhor do que o corpo, é maior do que o corpo. E o corpo é maior do que o vestido. Agora não caio nessa armadilha. E o diabo está fazendo a festa. Olha, que Deus vai te abençoar, que Deus está te abençoando. Deus está chamando a humanidade ao arrependimento, irmãos. Não existe solução para o problema do homem antes de resolver o problema do pecado. Ele precisa aprender a se humilhar, a andar com Deus, a se voltar para Deus, a pedir perdão, a dizer: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, para que você possa viver bem nessa vida, porque a Bíblia diz assim: os meus servos comerão, mas vocês vão passar fome. Os meus servos estarão guardados, como ele fez lá no Egito, mas os que estão andando em trevas vão sofrer. É maravilhoso ver que Jesus diz assim: eu todo dia quero te alcançar. Ah, mas o Senhor não me ouve? Claro que não ouve, desse jeito não vai ouvir mesmo. Tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito, que Deus olha assim para o povo e diz assim para eles. Eles dizem assim: por que jejuamos nós e tu não ouve? E aí ele responde, ele diz assim: olha, eu não estou surdo, eu não sou cego, eu estou vendo o sofrimento de vocês, eu estou vendo você passar fome, eu estou vendo você sendo massacrado pelas dívidas, eu estou vendo você ser arrastado de um lado para outro, eu estou vendo, a sua destruição está aí. Só que tem uma coisa: os teus pecados fazem separação entre mim e ti. Eu não posso te socorrer, porque os teus pecados é uma barreira que tu criou entre eu e você. Você tem que primeiro derrubar essa barreira do pecado. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, esse negócio de correr atrás de solução para a sua vida, para depois servir a Deus, você vai entrar naquela corrida de rato. Você vai viver girando uma coisinha, você não vai chegar a lugar nenhum, nunca. Nunca vai chegar a lugar nenhum. Ah, quando eu conseguir, eu vou estar ali. Ah, quando eu fizer, não sei o que lá. Ah, quando eu me casar, eu vou ser crente. Ah, quando eu tiver meu emprego, eu vou para a igreja. Ah, o dia que eu comprar o meu carro, aí eu vou. Você não vai nem hoje, nem nunca, e nunca vai ir. E acabou a história, você vai cada vez mais ficando mais distante. Que coisa triste é você ver uma vida de uma pessoa ser totalmente destruída. Ver a destruição chegar e a pessoa clamar e você não tem o que dizer. O que eu vou dizer? Vou dizer o quê? O que você vai dizer para uma pessoa? Eu fico imaginando quando essas pessoas chegam na rua. Ainda tem uns que têm essa audácia, né? Chega na rua, vai pregar para alguém, encontra ele com dificuldade. Ah, olha, se tu aceitar Jesus, ele vai abençoar a tua vida. Se essa pessoa conhecesse quem está dizendo isso para ele, diz assim: como é que está a tua vida? A tua vida, tu conhece Jesus, como é que está a tua vida?
Isso não é vergonhoso para nós, irmãos? Afinal de contas, ser testemunha de Jesus Cristo é testemunha de que Ele faz essas coisas, né? Como é que você acha que uma pessoa vai pregar uma palavra dessa se ele não viver isso? Eu digo, irmãos, dificuldades existem, mas nós vivemos apesar delas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? O Senhor vai livrando de cada uma por uma. E problemas e dificuldades é uma maldição que existe na terra. No suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos que produzirá a terra. A gente está ali, trabalha de marceneiro, daqui a pouco é uma martelada no dedo. É isso aí, é ossos do ofício. Ai meu Deus, então toma cuidado. É assim mesmo, está cortando um machado, escapa o machado lá, bate na cabeça de alguém, já criou um problemão para você. Espinhos e cardos. Problemas, além da dificuldade de você conseguir o seu alimento, ainda você corre o risco de ser processado, né? Você está cortando uma árvore, o machado bate na cabeça de uma pessoa, você já arrumou um problema, para você um problema gigantesco. Então são nessas coisas que eu digo para os irmãos, que a nossa fé em Deus, que a oração é uma oração preventiva. Ela é para evitar as coisas. E quando a gente anda com Deus e que faz a vontade de Deus, quando chega a luta, você faz que nem o rei aquele Ezequias. Você vai se ajoelhar, você não vai se desesperar, você faz só assim: lembra-te, Senhor, que eu tenho andado diante de ti com o coração sincero, com o coração reto, né? Lembra-te que eu tenho feito isso. Aí Deus diz assim: é verdade, você tem crédito. Vou te dar mais 15 anos. Se foi muito ou pouco, eu não sei. Mas a verdade é que Deus valoriza a comunhão que o crente tem com Ele, né? A comunhão que a pessoa tem com Ele. Então, irmãos, Deus parece distante? Parece. Eu digo assim: Senhor, eu não entendo, porque às vezes eu tenho a impressão que eu posso até tocar em Deus. Eu digo assim: ó, se eu estendesse minha mão, acho que eu ia tocar em Deus. Porque eu sei que Ele está aqui, perto de mim. Mas eu digo assim: meu Deus, mas por que ao meu redor nada muda? O mundo continua igual. A maldade continua do mesmo jeito. Quer dizer, eu pensava assim: bom, se Deus é tão real, por que o mundo à nossa volta não muda? Não muda. Você sai lá fora de casa, quando você vê o pneu do seu carro está furado. Assim, mas sim, estava tão boa a minha conversa contigo lá, tinha que essas coisas acontecer. Mas isso é viver no mundo. Viver é sofrer. Isso não pode, isso só pode, irmãos, a vida aqui na terra não pode ser um paraíso, senão nós não vamos querer ir para o céu, nós vamos querer ficar por aqui. Vamos querer viver que esses homens que andam de jatinho para cima e para baixo, dizendo que estão fazendo a obra de Deus, né? Numa boa, eles nem querem que o mundo acabe, eles nem falam mais de vida de Jesus, nem de nada. Vai acabar para quê? Né? Tem uma mansão, né, nesses condomínios de luxo. Tem dinheiro, vai pregar a palavra de Deus para quê? Vai pregar para... Eles nem querem mais ir para o céu, e não vão. E tenho certeza disso, que já receberam o seu galardão. Nossa vida não tem que ser ruim mesmo, que é para a gente dizer: vem, Senhor, vem, Jesus, vem, Senhor, vem, Jesus, ó Jesus, tu está demorando, vem, Senhor. A Bíblia nos manda dizer assim: ora, vem, Jesus. Agora vai perguntar para esses ricaços corruptos aí, se eles querem. Eles não querem. E alguns assim: eu não quero ir para o céu, o que eu vou fazer no céu? Você não vai mesmo, você vai para o inferno. Você aproveite bem o dinheiro que você tem, porque você vai para o inferno. E quando eu estiver lá, eu vou dizer assim: Jesus, posso dar uma olhadinha lá pelo buraco, lá para ver se eu vejo fulano lá? Vou lá. É permitido isso? Se for, eu vou olhar. Porque ali não há misericórdia, não há dó, não há piedade. Piedade Deus tem de nós hoje. Naquele dia a ira de Deus arderá sobre eles para sempre, e o fumo do seu tormento subirá para todo sempre. Porque são inimigos de Deus, inimigos de bem, inimigos do amor, da bondade. Você sabe que até que, se você ler o Coríntios 13, você vai ver que amar é sofrer. Como é que o crente não quer viver, não quer sofrer no mundo? Ele só quer bênção, só bênção, só bênção. É só glória, é só bênção, é só glória. Como não vai sofrer? Se você ama, você sofre.
O amor tudo suporta. Você suporta uma pessoa horrível do seu lado, fazendo coisas que você não gosta, e você diz assim, meu Deus, eu tenho... O amor suporta mesmo, é insuportável. Se eu não suportasse, eu pegava uma colher de madeira e tava na cabeça desse camarada aí. Mas eu tenho que suportar. Suportar. O amor tudo sofre, tudo supera, espera, suporta. O caminho do céu sempre foi um caminho difícil. Os crentes estão errando o caminho porque eles querem andar num caminho largo, um caminho espaçoso, um caminho onde ele pode levar uma cadeira de praia. Eles esqueceram que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. E que o caminho da salvação é estreito, é apertado, é desconfortável, mas ele nos leva para o céu. Para onde está Jesus Cristo? Lá é o nosso lugar de descanso. É o lugar onde nós vamos descansar, onde nós vamos receber a nossa recompensa, aonde Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ali não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem separação, nada, nada, nada. Só gozo, paz e alegria. Só essa esperança já vale uma vida cristã sadia. Aqueles que pensam que não, que continuem correndo aí atrás de não sei do que, para depois vai ver qual será o seu destino. Coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Deus nos concede. Pode parar ali para mim, irmão Adriano, pelo outro lado. É naquele branquinho ali. Os irmãos que querem orar, por favor.